Esta é uma série de 4 documentários radiofônicos produzido pelo projeto de extensão do Centro Universitário Tabosa de Almeida, a SES UNITA, em homenagem ao centenário de Tabosa de Almeida. Neste terceiro radiodocumentário, vamos destacar a trajetória do Dr. Tabosa de Almeida na vida política. Conheça mais sobre a história do idealizador do primeiro campus universitário do interior de Pernambuco. 2017 é o ano que se comemora o seu centenário. No livro Ligeiros Traços Autobiográficos, Tabosa descreve que não tinha afinidade com a política. Vivia eu dedicado à advocacia e ao magistério secundário, e satisfeito com as vitórias alcançadas no fórum de diversas comarcas durante o período getuliano, quando surge a derrota dos totalitários na Europa e no Extremo Oriente, ressurgindo no Brasil o regime democrático. Em discurso na praça pública, saudei os realizadores do grande feito, mas até então nunca me preocupara em entrar na política, candidatando-me a um cargo eletivo. Tinha aversão à política partidária e cheguei a divulgar na imprensa local um artigo sobre isso. A política atraiu Tabosa de Almeida, inicialmente tornando ele candidato e o elegendo deputado estadual de Pernambuco, aos 30 anos de idade, em 1947. Doutor Jorge Tabosa de Almeida relembra a fase do irmão, Adalberto, na política. Depois, quando veio a redemocratização, aí foi que ele resolveu, porque ele se dar muito bem com Pedro de Souza, nunca se deu muito bem com Zé Vito, sabe? Mas se dava muito bem com Pedro de Souza e muitos políticos aqui, e passou a fazer a oposição ao governo. Fez a oposição e conseguiu ser eleito deputado e prosseguiu. Passou 3 legislaturas como deputado estadual. Deputado estadual por 3 vezes consecutiva, Tabosa de Almeida foi escolhido para vice-presidente da Comissão de Justiça da Câmara dos Deputados. O professor da SES UNITA, Renato Cabral, descreve como foi o início da carreira de Tabosa de Almeida como político. Ele começou como deputado estadual. A sua capacidade de tribuno fez ele notabilizar, e o conhecimento, obviamente, o conhecimento científico, fez ele notabilizar-se na Câmara. Então, na Assembleia Legislativa, a Câmara lá em Brasília, na Assembleia Legislativa. Então, na Assembleia, quando ele começou a proferir seus discursos, a apresentar seus projetos, obviamente, as comissões que foram surgindo, ele começou a participar de todas as comissões que ele podia participar. Então, essa notabilização dele como deputado estadual o levou à reeleição 2 vezes, e nesse momento ele sentiu a necessidade de fazer um voo mais alto, ou seja, ir para a Câmara Federal, onde ele se candidatou a deputado federal e foi deputado federal 2 vezes, pela Arena, que foi um dos partidos da ditadura militar, era Arena e MDB, mas antes ele pertenceu ao Partido Trabalhista Brasileiro, que era de João Goulart, pertenceu também ao Partido Democrata Cristão e pertenceu também, eu acho, que ao PSD. O último mandato dele ele foi eleito pelo PSD, que era o partido de Juscelino Kubitschek de Oliveira, só para situar de que eram os partidos que ele participou, e terminou na Arena, nos 2 mandatos da Câmara Federal, e ele foi vice-líder nos 2 mandatos, vice-líder do partido a nível nacional. Tabosa de Almeida foi reeleito como deputado estadual em outubro de 1954, desta vez na legenda do Partido Social Democrático, PSD. Em 1957, ocupou a delegação parlamentar do Nordeste, em visita à União Soviética. Já em 1958, Tabosa integrou novamente a Assembleia Legislativa de Pernambuco, junto ao PSD. No radiodocumentário de hoje, você acompanha a trajetória de Tabosa de Almeida como político. O doutor Tabosa de Almeida elegeu-se 2 vezes consecutivas como deputado federal pelo Partido Democrata Cristão, PDC,
pela União Democrática Nacional, UND, e pelo Partido Liberal, PL. Os mandatos tiveram duração de 1963 a 1971. O ex-prefeito Anastácio Rodrigues fala do amigo político com muito orgulho. Na praça pública da campanha, o eleitor ignorante e tal achava que ele se estendia muito. Mas ele era intelectual. Ele não era um orador popular. O diálogo, os termos, no bairro de Salgado, ou outros bairros, talvez não atingia e cansava um pouco. Mas ele era um intelectual. Não era um popocrata, como diz o político meu, em Caruaru, popocrata. Não, ele era um intelectual. Ele foi perseguido politicamente. Pois sim. Eu tenho um documento que eu posso apresentar e tal. Então, aprender as ambulâncias do centro social que ele mantinha, me chegando a dizer que, quando estourou a Revolução, houve isso em cima do Dr. Tabosa. Aqueles que nada têm competência de fazer, e o Tabosa fez. Então tinha. Eu, Anastácio, eu tenho inimigos. Triste do homem que passa por este mundo e não edifica e não constrói. Então o Tabosa não fez nada para ele. Nada. Nada, absolutamente nada. Mas ele pensava assim. Assim era o homem Tabosa de Almeida. Político Tabosa de Almeida. Em março de 1963, participou da Assembleia Nacional Constituinte, na condição de representante parlamentar de Pernambuco. Posteriormente, com a promulgação da nova Carta Estadual, Tabosa começou a exercer o mandato ordinário. Com a extinção dos partidos políticos pelo Ato Institucional número 2 de 1965 e a posterior instauração do bipartidarismo, o deputado Tabosa filiou-se à Aliança Renovadora Nacional, ARENA, assumindo em abril de 1966 a vice-liderança do partido governista na Câmara dos Deputados. Durante mais de 10 anos, Tabosa de Almeida presidiu a Comissão de Justiça da Assembleia Legislativa do Estado de Pernambuco e, durante seu mandato, apresentou importantes projetos que se transformaram em leis. Entre elas, as que concediam bolsas de estudos a alunos pobres para que cursassem colégios particulares. Porque naquela época os colégios que tinham em Caruaru, particulares, eram como São Carlos hoje, era o Colégio das Freiras, Sagrado Coração, e o Colégio de Caruaru, que hoje é o Colégio Diocesano. Então, havia, apesar do ensino dos colégios estaduais ser de alta qualidade, na época, mas havia uma concorrência muito grande para entrar lá, e as pessoas que não conseguiam ir para o estadual ou queriam ir para o colégio particular, muitas pessoas não tinham condições financeiras. Aí ele conseguiu essas bolsas e permitiu que grande parte da classe média tivesse acesso ao Colégio de Caruaru e ao Colégio Sagrado Coração. Creuza Silva, funcionária da SES Unita e amiga da família Tabosa, relembra como era o político Tabosa de Almeida. Política brigava de dia, de noite, de tarde, de noite. Nos comícios, botava o povo para correr, descia, tirava o povo que ia falar contra ele. Olha, era coisa tremenda na política. Era. Subisse para dizer qualquer coisa com ele, eu já estava botando para baixo. Foi muito bom como político. Ele não tinha esse negócio de prometer, de fazer essas promessas, não. Ele só fazia uma coisa para realizar. Se ele prometesse uma coisa, hoje ele realizava. Podia custar o que custasse, mas ele fazia. Ele realizava todinho. Ele sempre foi uma pessoa muito assim, rigoroso com as coisas dele. O pesquisador Renato Cabral
comenta sobre as missões internacionais de Tabosa de Almeida. A atuação política dele, ele foi muitas vezes à Europa, à Rússia, aos Estados Unidos, dentro da carreira dele de deputado. Ele era brilhante orador. Eu comparo os 3 maiores oradores de Caruaru: Tabosa de Almeida, Fernando Lira, de Pernambuco, lá, e Cid Sampaio. Cid Sampaio foi governador de Pernambuco, Fernando Lira foi ministro da Justiça e deputado federal, e Tabosa foi deputado federal e estadual. Então, os 3 eram tribunos excelentes, pela própria facilidade e conhecimento que ele tinha, quando ele pegava essas missões internacionais da vida legislativa, ele ia para o exterior e brilhava. O político Tabosa de Almeida exerceu a vice-presidência da Comissão de Justiça e também fez parte da Comissão de Orçamento, e atuou como relator geral da Comissão de Códigos e Obrigação da Câmara dos Deputados. Creuza Silva, funcionária da SES UNITA, evidencia o que ele representou para a área. Na política ele lutou muito pela educação. Ele foi muito criticado na política por causa da educação. Mas ele não desistia, de maneira nenhuma. Quanto mais falava, mais ele se entusiasmava pela educação. Ele dizia mesmo que não queria ver ninguém sofrer o que ele sofreu para estudar. Um homem de personalidade, um homem que não tinha conversas ocultas, um político sensacional, não tinha coisinha de esconder nem isso, aquilo outro, não aceitava doação de ninguém aqui para a faculdade, porque se uma pessoa disser na minha presença que ele recebeu doação aqui, eu digo que é mentira. Porque para isso eu tenho sustento. Quando eu digo uma coisa, eu sustento, vou até o fim. Porque eu acompanhei todas as políticas dele, acompanhei tudo que houve na faculdade, da primeira formatura até a data de hoje eu tenho acompanhado. Tudo quanto se passa, eu sei. Em maio de 1970, foi escolhido como vice-líder da Arena na Câmara e exerceu a função até janeiro de 1971, quando concluiu seu mandato. Tabosa fala por que tomou essa decisão. Até que um dia resolvi sair do palco, influenciado por um pedido da minha mãe, que se preocupava com a azafama em que eu vivia. Saí, e nunca me arrependi, 1 minuto sequer, nem de haver entrado, nem de haver saído. Tudo aconteceu na devida oportunidade. Em 1971, encerrada sua trajetória política, assumiu a condição de titular do 2º Cartório de Registros de Imóveis do Recife, função que desempenhou até 1987. Renato Cabral comenta sobre o fim da trajetória política de Tabosa. Eu acho que chegou um momento, possivelmente até pelo o caminho que a política nacional estava tomando, e a importância também dele parar um pouco. A faculdade já estava consolidada. Você ouviu o 3º documentário sobre o visionário da educação. Projeto de extensão da SES UNITA. Documentário radiofônico em homenagem ao centenário de Tabosa de Almeida. Produção dos estudantes de jornalismo: Elizabeth Barbosa, Karine Belarmina, Leonardo Cícero e Rita Araújo. Programetes: Elizabeth Barbosa e Rita Araújo. Apresentação: Leonardo Cícero e Karine Belarmina. Narração: Robson Góes. Edição: Rafael Torres. Professora orientadora e jornalista responsável: Cristina Villanova. Programa gravado no estúdio de radiojornalismo da SES UNITA.